Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer. E saber que quando a gente governa por povo e não por nossos amigos. De que a gente vai governar esse país melhor do que eu já governei, oferecendo mais para o povo do que já ofereci. Esse povo vai voltar a sorrir. O ano era 2023 e o clima não estava agradável. Pela terceira vez, Lula exibe a faixa presidencial no peito com o seu famoso discurso ensaiado: União, Reconstrução e Esperança. Mas bastaram alguns meses para o seu governo virar um verdadeiro meme nacional. Em meio a tantas decisões polêmicas, o governo Lula III rapidamente conseguiu desgastar sua imagem frente ao povo brasileiro, atingindo o singelo patamar de 57% de rejeição. Com uma série de taxações e aumento de impostos, cortes de benefícios, perdão de dívidas bilionárias de seus amiguinhos políticos e políticas econômicas que nos levaram ao cenário de um pacote de café custar mais que um saco de cimento, Lula mostrou sua incapacidade, ou talvez uma extrema má vontade de governar. E claro, para fechar com chave de ouro, Lula gastou muito, mas muito do seu dinheiro. Ah, o Brasil, esse lindo experimento social tropical, entregava pela primeira vez, desde a redemocratização, o volante do país para alguém da esquerda raiz. E não era um, era ele, o ex-metalúrgico, ex-sindicalista, ex-analfabeto funcional e futuro frequentador de jatinhos da Odebrecht, Luiz Inácio Lula da Silva. Depois de uma campanha cuidadosamente higienizada, com direito a banho de loja, promessa de amor eterno à classe média e até uma carta de paz aos banqueiros, Lula derrotou José Serra no segundo turno com 61% dos votos. Nos primeiros anos, parecia que o Brasil tinha encontrado seu gerente da vez. A economia global soprava ventos doces, o agronegócio bombava, a China comprava até palito de dente, e o país virava queridinho dos investidores gringos. O brasileirinho sorria com o cartão do Bolsa Família na mão e a fome já tinha sido erradicada pelo Fome Zero. O presidente, agora com aprovação celestial e carisma de showman, surfava no boom das commodities. Mas, como todo enredo de novela precisa de reviravolta, começaram os tropeços clássicos de quem administra com uma estrela no peito e um buraco no orçamento. Reforma da Previdência? Teve. Meta da inflação furada? Também. Dívida pública subindo? Bingo. E como se não bastasse, em 2005 veio o clímax cinematográfico da era Lula, o escândalo do mensalão. Sim, senhoras e senhores, o governo que jurava governar com ética e amor ao povo foi flagrado num esquema de compra de apoio parlamentar com dinheiro público. O esquema consistia em pagar uma mesada para deputados votarem conforme os interesses do governo Lula. Tudo bancado com contratos superfaturados e lavagem de dinheiro muito bem articulada. Os protagonistas? José Dirceu, o chefão da Casa Civil, e Antônio Palocci, o mago da economia. Mas e o presidente Lula? Lula alegou que não sabia de nada, ele estava muito ocupado governando. E claro que o estrago foi grande. Em 2005, ligar a TV era como assistir uma maratona de escândalos. Todos os canais, todas as manchetes, todas as delações. A imagem de Lula, antes quase divina, começou a ir pro brejo. Sua aprovação despencou para 28%, e a poucos meses da eleição de 2006, tudo indicava que o ex-metalúrgico iria pendurar a faixa presidencial. Mas aí veio o plot twist. José Dirceu, já queimado, fez o papel de fiel escudeiro e caiu para salvar o chefe. Enquanto isso, Lula ressurgia das cinzas com a habilidade de um político que conhece como ninguém o mapa das urnas. Com o boom das commodities jogando o Brasil para cima, o Bolsa Família sendo turbinado com mais de 1,8 milhões de novos beneficiários, o Farmácia Popular dando descontos de 90% em remédios e a descoberta do pré-sal em 2006.
o jogo virou. E assim, mesmo com o maior esquema de corrupção até então, as eleições de 2006 foi um passeio no parque. Lula levou as eleições com 60% dos votos no segundo turno, contra o picolé de chuchu, Geraldo Alckmin, ensinando o povo brasileiro como se reeleger com maestria. Agora, você deve estar se perguntando, faz um certo sentido Lula se reeleger em 2006, durante um período econômico favorável, o que não seria o caso de 2026, correto? No próximo capítulo, veremos uma excepcional aula em como driblar uma economia cambaleante, juros nas alturas e uma reprovação recorde. Ao final do segundo mandato de Lula, sua popularidade era tão absurda que se ele lançasse um cone de trânsito com estrelinha vermelha no peito, provavelmente venceria no primeiro turno. Mas o Mensalão, essa obra-prima de engenharia política tupiniquim, deixou o PT sem nomes limpos para carregar a faixa presidencial. Foi nesse vácuo de lideranças que surgiu ela, Dilma Rousseff, ex-ministra da Casa Civil, ex-guerrilheira e até então uma ex-quase desconhecida. Lula, como um bom mestre de cerimônias, tirou Dilma da cartola e a vendeu como uma espécie de gerentona do PAC. Com um carimbo oficial de herdeira do trono petista, Dilma assumiu em 2011 e, com o cofre ainda abarrotado pelos tempos das vacas gordas, passou a torrar dinheiro público como se não houvesse amanhã, e, economicamente falando, quase não houve. A regra do seu governo era simples: programas sociais alegravam o povo, então vamos dobrar a aposta. Ao mesmo tempo, grandes empresas, aquelas que já brilhavam nas capas da Exame, passaram a receber fortunas via empréstimos camaradas dos bancos públicos, com juros tão baixos, mas tão baixos que pareciam mais brindes do que obrigações financeiras. E o resultado? A inflação começou a bater na porta, né? O crescimento tirou um cochilo que virou soneca eterna, e a economia, mesmo tropeçando de salto alto, ainda não tinha caído de cara no chão. Dava para se equilibrar, meio cambaleante, mas de pé. Mas como? Com aquele velho discurso contra os vilões clássicos, banqueiros gananciosos, elites malvadas e tubarões do mercado. Mas aí veio 2013, e junho, e as manifestações. Tudo começou com um mísero reajuste de tarifas de ônibus em São Paulo, que Dilma, com a habilidade política de um rinoceronte em lojas de cristais, defendeu Haddad para não deixar seu pupilo na chuva. O povo, já irritado com tudo, explodiu nas ruas, nos panelaços e nas ruas da Avenida Paulista. Em 2 meses, a aprovação da presidente derreteu mais que sorvete em asfalto, de índices olímpicos para 30%. E claro, como o brasileiro sempre aguenta mais, o escândalo do Petrolão estourou bem no ano eleitoral. E quando dizemos escândalo, dizemos o escândalo. Foi simplesmente um mensalão turbinado com esteroides, envolvendo bilhões desviados da Petrobras, propinas institucionalizadas e um conluio explícito entre partidos da base aliada e empreiteiras. Parecia roteiro da série da Netflix, só que sem atores talentosos. Em meio a esse caos todo, a Empíricos, sim, aquela da Faria Lima que ama uma polêmica, publicou um alerta nada sutil sobre os riscos de uma possível reeleição. O TSE, como bom guardião da moral eleitoral e com timing de polícia do pensamento, tirou o conteúdo do ar rapidinho, a mando do governo. O cenário econômico às vésperas da eleição de 2014? Um horror. PIB andando de muletas, inadimplência nas alturas, fechamento de empresas a rodo e a indústria nacional virando item de museu. A imagem do governo Dilma era uma mistura de tédio com desespero. E Dilma, desesperada para tentar se reeleger, prometeu reforma política, responsabilidade fiscal, educação de qualidade bancada com royalties do pré-sal, congelamento de preços dos combustíveis, tarifas de energia na canetada, aumento de 10% no Bolsa Família, aprovação do Mais Médicos e, para finalizar, injeção de 25 bilhões na economia via Banco Central. E não é que essa cartela de 200 mil coisas funcionou? Por algum mistério da política nacional, talvez pelo brasileiro ter memória curta, Dilma foi reeleita. Por pouco, muito pouco. Talvez pela força do hábito, talvez pela inércia, talvez por aquele restinho de fé de que ela, entre uma atrapalhada e outra, encontraria o prumo. Mas, como o Brasil aprenderia da forma mais dolorosa possível, o segundo mandato teria menos brilho, menos margem de erro e bem mais tempestades. Então fica claro que, no Brasil, com uma boa dose de propaganda e distribuição de benefícios sociais, a reeleição deixa de ser uma missão impossível. Se Lula, mesmo atolado no escândalo do mensalão e gastando como se estivesse em um leilão de verba pública, conseguiu se reeleger,
E Dilma, com uma economia tão maquiada quanto uma influenciadora fazendo publi, e o Petrolão sambando em rede nacional, ainda garantiu mais meio mandato? Então o padrão tá mais do que dado. A pergunta que fica no ar é: será que vamos ver esse mesmo roteiro se repetir em 2026? E quais são as perspectivas hoje? Desaprovação de 57%, taxa Selic nas nuvens, real desvalorizando mais rápido que carro saindo da concessionária, inflação explodindo, e agora um novo esquema maior que o mensalão e o petrolão, o aposentão. Mas em um país onde a grande parte do eleitorado ainda aplaude medidas populistas, gasto desenfreado e ainda por cima leva ator da Rede Globo a sério, não será tão impossível uma reeleição do Nove Dedos em 2026, não é mesmo? No fim das contas, a história é como aquele disco arranhado. Tudo que já aconteceu no passado está se repetindo de novo. Desde a censura na Empíricos até a atual censura nos perfis de direita nas redes sociais. De colocar o Dirceu para bancar o culpado do mensalão, a demitir o alto escalão na fraude do aposentão. De criar o programa Mais Médicos e segurar a tarifa de energia na canetada, a criar o SUS Mais e o Energia Social. Onde não faltam exemplos de populismo barato para tentar salvar uma eleição perdida, falta o bom senso de perceber que o Estado não é nosso amigo. Ele é aquele parente chato que vai na sua casa, não faz nada e ainda leva o seu dinheiro escondido. A verdade é que vivemos uma republiqueta que está mais para reality show falido do que para uma nação próspera. Na nossa opinião, enquanto a oligarquia brasileira lucrar rios de dinheiro com governos de esquerda, o Brasil não vai eleger alguém capaz de mudar o cenário. Talvez, e muito talvez, caso a população brasileira esteja muito satisfeita com o mandato do Lula, o Deep State permita uma direita moderada assumir o poder. Uma direita que nos daria uma falsa sensação que estamos mudando. Mas nos bastidores, as coisas continuarão as mesmas. Apertem os cintos, porque ano que vem a festa da democracia brasileira.